Olá, nós somos estudantes do terceiro ano integrado em Administração do Instituto Federal da Bahia, campus Juazeiro. Estamos produzindo um seminário sobre o tema aminoácidos. O nosso grupo é composto por Alana Ferreira, Antônio Manuel, Heloísa Oliveira, Ícaro Renan, Jadson Vinícius e Naís Ferreira, com a orientação do nosso professor de Química, Clóvis Júnior. O que são aminoácidos? Aminoácidos são substâncias orgânicas que se caracterizam pela presença de dois grupos funcionais distintos, conhecidos como carboxila e amino, que estão unidos a um único átomo de carbono central, denominado de carbono alfa. Este carbono alfa ocupa uma posição central na estrutura do aminoácido, se conectando de forma crucial e estabelecendo ligações fundamentais com o grupo amino, o grupo carboxila, um átomo de hidrogênio e também com um componente variável denominado de cadeia lateral ou grupo R. Essa disposição estrutural é essencial para a diversidade e funcionalidade dos aminoácidos. Qual é a função dos aminoácidos? Os aminoácidos são moléculas importantes que atuam como subunidades na construção das proteínas. Estas macromoléculas desempenham funções vitais nos organismos, incluindo a defesa do corpo, a comunicação entre células, o transporte de substâncias, a geração de movimento e a contração em estruturas específicas, além de atuar como catalisadores em reações químicas, conhecidas como enzimas. Qual é a importância dos aminoácidos? Os aminoácidos desempenham um papel fundamental no funcionamento dos organismos vivos e são de extrema importância para a construção de proteínas, o crescimento e reparação dos tecidos do corpo, no transporte de substâncias pelo corpo, no sistema imunológico, na comunicação celular, na produção de energia e entre outras funções. Olá, eu sou Vinícius e agora eu vou falar sobre os aminoácidos essenciais e os aminoácidos não essenciais. Primeiramente vamos explorar o mundo dos aminoácidos que o nosso corpo não pode produzir por conta própria, que são os aminoácidos essenciais. E existem 9 aminoácidos essenciais que são fundamentais para a nossa saúde e para o bem-estar. Esses aminoácidos desempenham papéis cruciais em processos como a síntese de proteínas e a manutenção dos tecidos. Começando com a histidina, este aminoácido desempenha um papel importante na produção de histamina, que é um neurotransmissor que influencia o sistema imunológico e a digestão. Além disso, também é muito essencial na síntese de hemoglobina, que é a proteína que transporta oxigênio no sangue. Também temos a isoleucina, que é vital para a regulação do açúcar no sangue e o metabolismo das células musculares. Ela também desempenha um papel fundamental na síntese de hemoglobina e na cicatrização de feridas. A leucina, também, outro aminoácido essencial, é essencial para o crescimento muscular, a regulação do equilíbrio de nitrogênio e a síntese de proteínas também. E é uma peça-chave também para a produção de energia e para manter os músculos saudáveis. Temos também a lisina, que é essencial para a absorção de cálcio, formação de colágeno e a síntese de proteínas. E sua presença também é fundamental para a saúde da pele, dos ossos e dos tecidos conjuntivos. A metionina é importante para a síntese de proteínas e a produção de moléculas, incluindo a glutationa, que é um antioxidante. E também desempenha um papel crucial na saúde do fígado e na desintoxicação. Então, esses são alguns dos aminoácidos essenciais e suas funções. Agora, continuando nossa exploração, vamos focar nos aminoácidos não essenciais. Diferentemente dos essenciais, nosso corpo tem a capacidade de sintetizar esses aminoácidos a partir de outras substâncias. E eles desempenham importantes funções também no nosso metabolismo, na produção de proteínas e em muitos outros processos. Então vamos descobrir mais sobre alguns exemplos de aminoácidos não essenciais e como eles contribuem para o funcionamento geral. Então vamos explorar alguns exemplos de aminoácidos não essenciais, como a glutamina, que desempenha um papel vital na saúde intestinal, contribuindo para a integridade da mucosa e a absorção de nutrientes. Outro exemplo também é a arginina, que é crucial na produção de óxido nítrico, um composto que regula o fluxo sanguíneo e ajuda a manter a pressão arterial saudável. Também temos a alinina, que desempenha um papel na gliconeogênese, o processo pelo qual o corpo converte proteínas e outros compostos em glicose para fornecer energia quando for necessário.
E por fim, o último exemplo é a asparagina, que está envolvida na síntese de aminoácidos e na remoção de amônio do corpo, contribuindo para a saúde renal. Olá, bom dia, boa noite, boa tarde. Eu me chamo Antônio Manuel, sou estudante do terceiro ano de administração e venho dar continuidade ao trabalho de química demandado pelo professor Clóvis. E neste momento irei apresentar a respeito da estrutura dos aminoácidos. Os aminoácidos apresentam uma estrutura padrão, com carbono central ligado a um hidrogênio, um grupo amino, NH3, um grupo carboxila, COOH, e um quarto ligante, também conhecido como cadeia lateral, que pode variar. Esta variabilidade do quarto ligante é o que determina as diferenças entre os aminoácidos. Dependendo da configuração do quarto ligante, os aminoácidos podem ser polares, apolares ou cadeias laterais eletricamente carregadas. Um exemplo de aminoácido apolar é a glicina, que tem o H2N e a ligação dupla com OH, ligação do oxigênio dupla com OH. Um exemplo de aminoácido polar é a glutamina, que tem dois oxigênios com ligação dupla no H2N, NH2 e OH. E um exemplo de aminoácido com a cadeia lateral eletricamente carregada é o ácido glutâmico, que tem uma estrutura um pouco parecida com a glutamina, só que a dupla ligação do oxigênio é com OH dos dois lados e um NH2 apenas. Então, basicamente, essa é a estrutura dos aminoácidos, que se constitui com oxigênio, com o hidrogênio, um carbono que se liga ao hidrogênio, um grupo amino, um grupo carboxila e um grupo ligante quarto, que varia, e de acordo com a variabilidade desse quarto ligante também vai variar o tipo de aminoácido e sua polaridade, ou a polaridade ou então uma carga eletricamente carregada. A estereoisomeria é uma propriedade de compostos químicos que possuem a mesma fórmula molecular e a mesma conectividade entre seus átomos, mas diferem na orientação espacial de seus átomos. No caso dos aminoácidos, que são os blocos de construção das proteínas, a estereoisomeria está relacionada principalmente com a configuração dos átomos de carbono no alfa e o grupo funcional amino. Existem dois tipos principais de estereoisomeria que podem ocorrer nos aminoácidos: a estereoisomeria cis-trans e a estereoisomeria óptica. Os aminoácidos apresentam estereoisomeria cis-trans devido à presença de uma ligação dupla entre o carbono alfa e o grupo funcional amino na molécula. Isso cria uma restrição espacial que pode resultar em diferentes orientações dos grupos funcionais em torno da ligação dupla. Na estereoisomeria óptica, a maioria dos aminoácidos, exceto a glicina, possui um carbono quiral em sua estrutura. Isso significa que esses aminoácidos têm dois enantiômetros, ou seja, duas formas que são imagens espelhadas não sobreponíveis uma da outra. Esses enantiômetros são chamados de L-aminoácidos e D-aminoácidos, e eles diferem apenas na configuração espacial de seus átomos em relação ao carbono quiral. Na natureza, os aminoácidos encontrados nas proteínas são principalmente do tipo L-aminoácidos. A L se refere ao fato de que o grupo amino está à esquerda do carbono quiral quando a molécula é representada em uma projeção de Fischer. É importante destacar que os aminoácidos estereoisoméricos têm propriedades químicas idênticas, mas podem interagir de maneira diferente com enzimas e outras moléculas biológicas devido às diferenças na orientação espacial de seus grupos funcionais. A estereoisomeria dos aminoácidos desempenha um papel fundamental na estrutura e função das proteínas, pois determina a conformação tridimensional das cadeias polipeptídicas e, consequentemente, nas propriedades biológicas. Olá, meu nome é Ícaro Renan e estou aqui agora para falar um pouco sobre os 20 aminoácidos, que são eles: o ácido aspartico, o ácido glutâmico, a alanina, a arginina, a asparagina, a cisteína, a fenilalanina, a glicina, a glutamina, a histidina, a isoleucina, a leucina, a lisina, a metionina, a prolina, a serina, a tirosina, a treonina, o triptofano e a valina. E bom, os aminoácidos são blocos de construção fundamentais das proteínas, desempenhando um papel vital na estrutura e função do nosso corpo. E eles podem ser divididos em duas categorias: essenciais e não essenciais.
Os aminoácidos essenciais são aqueles que o nosso corpo não pode produzir por conta própria. Portanto, devemos obtê-los através da alimentação. Entre eles estão incluídos a leucina, a isoleucina, a valina, a lisina, a metionina, a treonina, fenilalanina e o triptofano. Por outro lado, os aminoácidos não essenciais são produzidos pelo nosso corpo e incluem a alanina, o aspartato, a serina, a glutamina, a glicina, a cisteína, a tirosina, a prolina, a arginina, glutamato e histidina. Essa última, que é a histidina, é considerada condicionalmente essencial, pois, em certas situações, o corpo pode não ser capaz de produzi-la em quantidade suficiente. Cada aminoácido tem sua própria estrutura química e propriedades únicas, o que os torna cruciais para diversas funções biológicas. Por exemplo, a fenilalanina é essencial para a síntese de neurotransmissores, enquanto a lisina desempenha um papel importante na construção de colágeno. A combinação específica e a sequência dos aminoácidos em uma proteína determinam sua forma tridimensional e função. Portanto, para entender os aminoácidos é fundamental para compreender a complexidade e a diversidade das proteínas que desempenham papéis cruciais em nosso organismo. Oi, me chamo Alana, sou aluna do 3º ano do curso de administração e eu vou falar um pouco sobre aminoácidos e proteínas. Bom, primeiramente a gente vai falar sobre como são constituídas as proteínas. Elas são macromoléculas essenciais para a vida e desempenham inúmeras funções no organismo e são compostas por cadeias de aminoácidos. Os aminoácidos são os blocos de construção fundamentais das proteínas. Existem no total 20 aminoácidos padrão que podem ser combinados em várias sequências para formar diferentes tipos de proteínas. A ligação peptídica é a ligação que une dois aminoácidos em uma proteína, que ocorre entre o grupo amino de um aminoácido e o grupo carboxila do próximo. A respeito da estrutura das proteínas, a gente pode dizer que a sequência específica de aminoácidos em uma proteína determina sua estrutura tridimensional, que por sua vez influencia na sua função, ou seja, a estrutura pode ser primária, secundária, terciária ou quaternária. Agora eu vou falar um pouco sobre aminoácidos e peptídeos. O que são os peptídeos? Eles são cadeias de aminoácidos, mas geralmente são mais curtas do que as da proteína. Consistem em menos de 50 aminoácidos. E assim como nas proteínas, os aminoácidos nos peptídeos também são ligados por ligações peptídicas. Alguns peptídeos têm funções específicas no corpo humano, como os hormônios, neurotransmissores e peptídeos antimicrobianos. Um exemplo muito conhecido é a insulina, que é um hormônio peptídeo que regula os níveis de glicose no sangue. Enfim, de maneira geral, podemos dizer que os aminoácidos são blocos de construção das proteínas, enquanto os peptídeos são cadeias de aminoácidos mais curtas que podem ter várias funções biológicas importantes. Ambos desempenham papéis cruciais na química e biologia do nosso corpo. Encerramos por aqui a nossa apresentação e agradecemos pela atenção.